Bem, amigos da eletrônica, esse é um material extra sobre entradas digitais do Arduino. Vamos pegar um Arduino aqui. Vamos girar. Os pinos de 0 a 7, assim como os pinos de 8 a 13, são pinos que podem ser utilizados como entradas ou saídas digitais. Então, como está dizendo a palavra aqui, toda essa fileira de pinos podem ser utilizados como entradas ou como saídas digitais. Já esses pinos aqui, essa fileira, ou eles são utilizados como entrada analógica, então analog in, ou como saídas digitais. Eu posso configurar esses pinos para ser saída digital também. O que nós vamos ver hoje é como utilizar um pino do Arduino como entrada digital. Um pino de entrada tem que receber energia elétrica de algum lugar. Então vamos pegar aqui um botãozinho. E o que é energia elétrica? É a diferença de potencial entre o pino GND e um pino qualquer. Se o pino GND e o pino qualquer tiver um valor que nós chamamos de tensão, então dizemos que há uma diferença de potencial, dizemos que há energia elétrica. Os pinos de energia elétrica estão aqui, ó, nessa barrinha chamado Power. Nós temos disponíveis um potencial elétrico de 5 volts, um potencial elétrico de 3 volts, ponto 3. O que nós queremos aqui é colocar nos pinos de entrada uma tensão de 5 volts. Então, entre o pino e o GND tem que haver uma diferença de potencial de 5 volts. Então, vamos pegar esses 5 volts, que é um potencial elétrico, e vamos ligar ao terminal da chavezinha. Normalmente, o potencial positivo é pintado de vermelho. Quando nós apertarmos o botão, essa fileira vai ser conectada, encostada eletricamente a essa fileira aqui. Então, ao pressionar o botãozinho, o que tiver desse lado da chavezinha vai entrar em contato com o que estiver desse lado da chavezinha. É de comum colocarmos uma resistência. A resistência é um dificultador, vamos chamar assim, entre a chavezinha e o GND. Então, agora, ao pressionar esse botão, eu vou ter uma diferença de potencial entre esse terminal do resistor e esse terminal do resistor. O que eu quero fazer é levar essa diferença de potencial a um pino do Arduino. Por exemplo, o pino 6. Então tá aqui. Vou mudar isso daqui para o lado de cá. O GND normalmente é pintado de preto. Então eu tenho, ao pressionar um botão, uma diferença de potencial entre um terminal e outro do resistor. Como esse terminal está no GND e o GND é o ponto de referência de todas as medições de tensão ou energia elétrica da minha placa Arduino, vamos pegar aqui um instrumento de medição, um multímetro. Vamos deixá-lo na opção voltímetro ou medir tensão. Vamos colocar o negativo no negativo e o positivo vamos colocar no pino de entrada do Arduino.
Ao simular, eu tenho aqui 0 volts. O que significa 0 volts? Significa que do pino 6 ao pino GND do Arduino, a diferença de potencial é 0. Diferença é resultado da subtração. Então eu digo que não há energia elétrica entre o pino 6 e o GND. Não há energia elétrica. Mas ao pressionarmos o botão, aparece uma diferença de potencial entre o pino 6 e o GND. Essa diferença de potencial é de 5 volts. Se o pino for configurado como pino de entrada, agora nesse momento ele estaria recebendo 0 volts, o que nós chamamos de nível baixo. E quando nós pressionarmos o botãozinho, o pino 6 do Arduino estaria recebendo 5 volts de diferença de potencial para o GND. Nós dizemos que o pino está ativado porque está recebendo 5 volts. Ok? Uma maneira de fixar esse botão pressionado é segurar a tecla Shift e clicar em cima do botão. Aí ele vai ficar pressionado. Para destravar o botãozinho, basta clicar em cima dele e ele destrava. Do jeito que ele está, eu clico, seguro, ele pressiona o botãozinho. A hora que eu tirar o dedo do mouse, ele solta o botãozinho. Então o que estamos vendo aqui é um pino do Arduino com o hardware enviando tensão para ele, enviando um sinal elétrico para ele, enviando energia elétrica para o pino 6, sempre em relação ao terminal GND. O que eu quero fazer agora é ler esse sinal de entrada na minha programação e com isso fazer alguma coisa, por exemplo, acender um LED. Então vamos pegar um LED aqui, vamos rotacionar, pegar um resistor, vamos ligar o resistor no terminal torto e vamos ligar ele ao pino 12. E o terminal negativo do LED vai no GND. Quando esse LED deve acender? Quando houver diferença de potencial entre o GND e o pino 12. E como que eu faço para o Arduino enviar uma diferença de potencial do pino 12 ao GND? Eu preciso escrever nesse pino 12. Então é um digital write, um pino de entrada ou saída digital, configurado como saída digital, e eu digo lá digital write, escreva no pino 12, aí o LED vai acender. Só que agora eu quero que ele acenda o LED somente se, condicional, se eu apertar o botão. Então para isso eu tenho que escrever um programa, utilizamos a forma de texto, vamos apagar o que tem aqui, vamos aproveitar só a parte. Vamos colocar o cabeçalho, barra de data asterisco, asterisco barra de data, tudo que tiver dentro dessa barrinha de data. Vai ser um comentário. Então esse daqui é um material extra sobre entradas digitais do Arduino. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é configurar os pinos. Quantos pinos eu estou utilizando aqui
no meu hardware? Dois pinos, o pino 6 e o pino 12. Então eu preciso colocar aqui Pin Mode, que é para configurar o pino. O pino 12, ele é um pino de saída, é um Output Pin. E o pino 6 Pin Mode, pino 6 é um pino de entrada, Input Pin. Professor, como é que eu sei quando o pino é de saída, quando o pino é de entrada? Quando você tiver dispositivos que são acionados por energia elétrica, como LEDs, motores, lâmpadas, resistências, então você está enviando energia para o dispositivo. Então, o pino de saída. Quando você tem uma chavezinha, um sensor, então você vai estar enviando do sensor ou da chavezinha energia elétrica para o pino. Então, normalmente, quando você vê LED, o pino é de saída, e quando você vê uma chavezinha, o pino em que a chavezinha está conectada é pino de entrada. Então, daqui, pino 6 é um LED. Vou colocar aqui um comentário. É um LED. E esse aqui é uma chave ou botão. Bom, configurados, como é que eu faço para acender o LED? Digital Right. Em que pino o LED está? No pino 12. Então eu vou escrever Digital Right no pino 12, nível alto, High. High significa que o Arduino vai colocar no pino 12 um potencial de 5 volts, que junto com o GND vai formar uma diferença de potencial de 5 volts, e essa diferença de potencial vai fazer com que o LED acenda. Se eu mandar simular, ele vai verificar se há algum erro de digitação. Se não houver erro de digitação, ele já vai executar o programa. Executou. Tá lá, o LED está aceso porque eu mandei através do Digital Right acender o LED. Se eu aperto o botãozinho, eu vejo que a tensão do pino em relação ao GND muda, mas o LED continua na posição acesa. E o que eu quero é, ao soltar o botãozinho, que o LED apague. Ao pressionar o botãozinho, que o LED acenda. Para isso eu preciso ler o que está sendo enviado para o Arduino. Ler o pino 6. Para ler o pino 6, a gente vai usar o comando digital read. Ler, read, o pino digital. Mas qual número do pino que eu quero ler? O pino de número 6. Bom, o resultado disso vai ser o pino está ativado ou desativado. O resultado vai ser 1, o número 1, se o pino estiver ativado, e o resultado vai ser 0 se o pino estiver desativado. Bom, o que eu faço com essa informação? Eu preciso fazer uma comparação. Se o resultado dessa leitura for igual a 1, aí eu quero que o LED acenda. Agora, se o resultado da leitura for igual a 0, eu quero que o LED apague. A função C, condicional C, na linguagem C do Arduino, é if. Abre e fecha parênteses, abre e fecha a chavezinha. Bom, se dentro desse parênteses eu tenho que colocar uma condição. A condição é, se o pino 6, se a leitura do pino 6, digital read, for igual a 1.
Quando eu vou fazer uma comparação de igualdade, eu vou colocar dois sinais de iguais um do lado do outro. Quando eu coloco um sinal de igual só, eu estou atribuindo valor. E quando eu coloco dois iguais, eu estou verificando a igualdade entre o valor numérico do lado esquerdo com o valor numérico do lado direito. Ao fazer a leitura do pino 6, um digital read pino 6, vai me resultar um valor numérico ou 0, se a entrada estiver desativada, ou seja, se do pino 6 para o GND houver 0 volts, ou vai voltar o dígito 1, o valor numérico 1, se entre o pino 6 e o GND eu tiver mais 5 volts. Então, se, if em inglês, condicional se o que tiver dentro do parênteses for verdadeiro, eu vou executar tudo o que tiver dentro dessas chavezinhas. Pode ser mais do que uma coisa, pode ser um monte de comandos. Mas no nosso caso, nós queremos apenas que o LED acenda. Então, vamos pegar o digital write e colocar aqui dentro. E agora, vamos interpretar essa linha de programa. Se, condicional, qual é a condição? O que tiver dentro do parênteses. A leitura do pino 6, digital read do pino 6, for igual, comparação de igualdade, for igual ao valor numérico 1. Quando que eu vou ter valor numérico 1 na leitura? Se do pino 6 para o GND eu tiver mais 5 volts. Se essa condição entre os parênteses for verdadeira, aí eu vou executar o que estiver dentro das chavezinhas. Se não, eu ignoro essa linha e passo para a linha de baixo do meu programa. Nesse exemplo aqui eu não tenho linha de baixo ainda. Então vamos simular para ver o que acontece. Eu tenho 0 volts no pino de entrada e o LED está apagado. Se eu apertar o botãozinho, ele vai fazer a leitura do pino 6 e vai identificar que lá tem 1. Ou seja, tem 5 volts, que o pino está ativado. E ocorrendo essa igualdade, ele vai lá e ativa o pino 12. Então eu vou apertar aqui e o LED acendeu. Veja agora, eu vou soltar o botão e a entrada do pino foi para 0. Então o pino de entrada não tem mais essa condição aqui, ó, não é a verdadeira. Mas por que o LED continua aceso? Porque no meu programa não tem nenhuma linha que o mande apagar. Então quando que eu apagaria esse LED? Eu apagaria se a leitura digital do pino 6 for igual a 0. Então aqui embaixo, se ao ler o pino 6 eu encontrar ele desativado, o que eu vou fazer? Eu vou escrever no pino 12 um nível lógico baixo ou nível baixo. Eu vou tirar a energia, a diferença de potencial entre o pino 12 e o GND e consequentemente o LED vai apagar. Vamos simular. 0 volts entre o pino 6 e o GND. Ao fazer a leitura, essa condição é falsa, então ele não vai executar esse comando. Mas na linha de baixo ele vai verificar que essa linha aqui, essa comparação é verdadeira. E ele então vai mandar desligar o LED ou tirar a energia do pino 12. Quando eu apertar o botãozinho, aí vai inverter. Essa situação vai ser verdadeira e a situação de baixo vai ser falsa. Então lá, ao apertar o botãozinho, 5 volts na entrada, o LED acendeu. Ao soltar, 0 volts na entrada, o LED apaga. Acende, apaga. Professor, está apagando devagar. Na verdade, você tem que olhar para esse reloginho aqui em cima, ó. Esse reloginho é o reloginho da simulação, não é o nosso relógio.
Então quando eu aperto aqui, ó, nem passou um segundo ainda, o LED já acendeu. Soltei, ó, ainda não, agora que o LED apagou. Ou seja, em menos de um segundo ele acende, em menos de um segundo ele apaga. É que pelo simulador as coisas estão acontecendo de forma mais devagar. Beleza? Então, esse material extra é para dizer que ao ler uma entrada digital, eu vou ter um valor numérico como resposta. Se a entrada digital estiver com 5 volts em relação ao GND, eu digo que a entrada está ativada e o valor da leitura vai resultar no valor numérico 1. Se ao ler o pino 6 em relação ao GND e eu encontrar uma diferença de potencial 0, eu digo que o pino de entrada está desativado. E o resultado numérico disso é o valor 0. Na comparação do if, que fica dentro do parênteses, a comparação de igualdade é determinada por esses dois sinais iguais. Igual, igual, significa que eu estou comparando o valor numérico resultante da leitura do pino 6 com o valor numérico 1. Se isso aqui for igual, ele vai executar o que estiver dentro das chaves. Caso contrário, ele não executa isso daqui. Na linha de baixo, ele vai dar uma olhada e vai verificar se a leitura do pino 6 resultar no valor numérico 0 e eu comparar isso com 0, vai ser verdadeiro, e aí eu vou executar essa linha de comando. Ok? Então é isso, um material extra sobre entradas digitais. Falamos um pouquinho sobre o hardware, como identificar quando um pino é de entrada e quando um pino é de saída, e sobre o software, como fazer a leitura do pino e o que fazer com o resultado dessa leitura. Normalmente nós fazemos uma comparação, e o resultado dessa comparação vai nos dizer o que fazer. O que fazer vai estar dentro das chaves dessa condicional chamada if. Se a entrada estiver ativada, o LED acende. Se a entrada estiver desativada, o LED apaga. Ativou, acendeu, desativou, apagou. Esse é o nosso programa.